bien? Eu sou a professora Núria Oliveira, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Bagé. E eu aqui hoje estou representando as escolas Peri Coronel e a Escola Militarizada São Pedro. Eu atuo nos anos finais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, com a língua espanhola. Como tema da minha aula hoje, eu trouxe os falsos cognatos ou os falsos amigos, como são conhecidos. O que seria isso, falsos cognatos? Falsos cognatos são palavras que possuem a escrita igual ou semelhante, porém o seu significado é totalmente diferente de uma língua para outra. Por isso, nos confundem. Eu trouxe alguns exemplos. Vamos ver aqui. Maestro. Maestro, para nós, é aquela pessoa que rege uma orquestra, que comanda uma orquestra. Existe esse termo também, né, que designa esta pessoa, que se diz condutor, diretor. Porém, em português, maestro significa professor. Maestro, maestra, professor, professora. Eu sou uma maestra. Classe. Quando nos falamos classe, lembramos de onde nós sentamos em sala de aula, certo? Porém, em espanhol, classe significa aula. Por exemplo, eu poderia dizer: hoje temos classe de espanhol. Hoje teremos aula de espanhol. Então, classe é aula. Apelido. Quando uma pessoa nos pergunta quais são os teus apelidos, não vai dizer o seu apelido, aquele nome que todo mundo lhe chama. Em espanhol, apelido seria apodo. Porém, em português, apelido é o sobrenome. Assinatura. Assinatura nos lembra assinatura, mas não tem nada a ver. Assinatura, assinar em espanhol é firma, firmar um documento. Assinatura significa matéria. Por exemplo, assinatura de espanhol, assinatura de história, assinatura de matemáticas. Outra palavrinha. Fecha, como se diz aqui, né? Mas em espanhol se pronuncia fecha. Fecha. La fecha de hoje. La fecha de hoje não é a palavra não tem nada a ver com o nosso verbo fechar. Por exemplo, fecha a porta. Né? Fecha significa a data de hoje. Que dia é hoje? Qual é a fecha de hoje? A data de hoje. E essa palavra aqui, ela é um pouquinho cômica, digamos assim, né? Se alguém diz assim para você, por favor, dá-me um rato, você vai pensar, né? A pessoa tá pedindo para trazer um rato? Não, não tem nada a ver. Rato, em espanhol, se alguém lhe pedir, dá-me um rato, significa que a pessoa está te pedindo um momentinho, um tempinho, só isso. Lembrando que rato em espanhol se escreve ratón. E rato, então, momento. Goma. A palavra goma nos lembra goma de mascar, a goma, o doce. Porém, em espanhol, goma se chama borracha. Goma é borracha. Coelho. Outra palavra que pode nos remeter ao animalzinho, ao coelhinho da Páscoa. Nada a ver. Coelho em espanhol se diz conejo. Coelho é apenas uma parte do nosso corpo. Pescoço, certo? E pastel? ¿Te gusta pastel? A mí también me gusta pastel. Pero pastel não é pastel. Pastel em espanhol é bolo. Agora, se alguém chega na sua casa e diz assim, tua comida está muito esquisita, não fique triste, porque a palavra esquisita em espanhol
significa delicioso. Uma comida saborosa, deliciosa. Cachorro. Essa palavra existe para nós. Cachorro, o animal. Mas em espanhol, cachorro, como se pronuncia, não tem nada a ver com cachorro. Tem a ver com animais, sim, mas não tem nada a ver com cachorro. A palavra cachorro, ela pode designar qualquer filhote de animal. Por exemplo, o filhote da vaca, que seria o terneiro. Então, eu poderia dizer, mi vaca tuve 2 cachorros. Minha vaca teve 2 terneiros. Então, cachorro, filhote. E essa palavrinha que eu resolvi trazer aqui para vocês, já que a gente está distante, né? E eu sempre digo para os meus alunos, los extraño mucho. Los extraño? Que é los extraño? Eu sinto saudades, eu sinto muita saudade dos meus alunos. Los extraño. Então, quando você quer dizer assim, que está com saudades de alguém, né? Te extraño mucho. Saudade. Então, espanhol não é tão fácil assim como a gente imagina. Cuidado com os heterossemânticos, palavras que nos confundem. Para finalizar, eu trouxe algumas frases aqui para vocês. Se alguém disser para vocês assim, eres surdo, não te ofendas, porque surdo em espanhol não é surdo, aquela pessoa que tem problema de audição, mas sim a pessoa que é canhota. A pessoa está te perguntando, eres surdo? Eres canhoto? É isso. E se alguém disser, mi coração late por ti, late? Você vai pensar, coração tá latindo por mim? O que é isso? Late, late em espanhol significa a batida do coração. Meu coração está batendo por ti. Mi coração late por ti. Se alguém te pedir para cierra la puerta, por favor, cierra la puerta, não vai cerrar a porta, não vai partir a porta ao meio, não. O verbo cierra em espanhol significa fecha, fecha a porta. Simplesmente isso. E por último, tu madre bebió um vaso de água. Um vaso de água? Não. Vaso em espanhol não é vaso. Não tem nada a ver com vaso. Vaso em espanhol significa copo. Sua mãe tomou um copo d'água. Simplesmente isso. Então, essa era a minha aula sobre os heterossemânticos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou disponibilizando um link onde eu elaborei um quiz, né? O que seria um quiz? Um quiz é uma atividade de perguntas e respostas em relação aos heterossemânticos, que eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês vocês acessem lá e façam o quiz. Né? Existem outras curiosidades sobre os heterossemânticos e vocês podem fazer nesse tempo que vocês estão em casa, com a família, e vocês viram que é um tema bem divertido. Adiós, hasta luego. Beijos.